Nós vamos ler Provérbios. Meu lado de bom de cá, tá? Provérbios 16, 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Repete assim comigo. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Pode se assentar. Irmãos, no último período da minha vida, eu tenho tentado ao máximo ficar literalmente no secreto, né? Nos bastidores. Quem está mais perto, principalmente o pessoal da célula, sabe, né, que eu tenho... Muitas pessoas até conversaram comigo e eu falei, esse é um momento, é um período que eu estava necessitando. Lá em Eclesiastes fala que existe tempo para todas as coisas. E existem tempos que às vezes são difíceis, né? Porque existe o tempo lá da alegria, mas lá a gente tem que ler que existe o tempo do choro. Né? Existe o tempo que a gente está muito alegre, está pranteando, está feliz, mas existe o tempo que você não quer nada. Né? E isso faz parte da nossa vida. E nós, quando caminhamos com Deus, nós não estamos isentos disso. Tem pessoas que vendem um evangelho barato, que é o evangelho, tem até, existia um slogan que é assim, olha, venha para o evangelho e pare de sofrer. Eu queria saber aonde essa pessoa achou esse evangelho. Porque na minha Bíblia e na minha vida isso não é uma verdade. Quando nós entramos para o evangelho, nós continuamos agora a sofrer mais um outro sofrimento, uma outra causa e uma certeza. Porque agora o nosso sofrimento não é mais como quando nós andávamos no mundo. No nosso sofrimento agora já não é um sofrimento de quando nós estávamos ali perdidos, desencontrados, mas é um sofrimento com a certeza de que Deus está ali conosco, de que Deus está ali nos sustentando. E esses dias eu estava ouvindo uma música, eu não vou citá-la aqui, porque ela não é uma música gospel, eu estava no carro, a Giovana está rindo, mas é porque lá na célula, às vezes eu compartilho umas coisas que eu gosto de ouvir, né? E é impressionante como que Deus usa muitas coisas para falar conosco. Deus, o pastor Jonathan até compartilhou um vídeo esses dias, e eu tinha visto ele, de um menino que era surdo, ouvindo pela primeira vez a voz do pai e da mãe. Não sei se vocês já viram isso. É lindo, é emocionante. A criança começa a rir, se emocionar ali, e os pais com certeza começam a chorar, né? Eu me imagino ali que eu não ia conseguir nem filmar, de tanto que eu ia chorar. E essa pessoa que colocou esse vídeo, ela estava fazendo isso como uma analogia quando a gente ouve a voz de Deus. Como que é bom ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele está nos mínimos detalhes. Deus está nas pequenas coisas. Eu lembro, uma das coisas que eu mais aprendi, assim, eu tenho duas pessoas que foram muito importantes na minha caminhada com Deus. Uma é minha avó e a outra é minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe. E ela sempre teve um coração muito grato de entender que Deus, Ele estava nos pequenos detalhes. Eu lembro que desde criança eu ia muito para a casa dela e todas as vezes que eu convivia com ela, ela sempre falava assim, olha, Deus, a gente tem que agradecer a Deus porque Deus sempre fala com a gente. E às vezes eu olhava para ela e falava assim, de onde que ela ouve essa voz de Deus que às vezes eu não consigo ouvir. Mas Deus, Ele fala com a gente às vezes nos pequenos detalhes e a gente deixa passar despercebido. E eu estava ouvindo essa música, como eu disse, aleatoriamente. E Deus começou a falar comigo de uma forma, na verdade, não foi nem tanto Deus começou a falar comigo, mas o meu coração começou a conectar com Deus ali de uma forma, e eu comecei a chorar no carro. E eu estou chorando com a música que nem... Só que a música, ela fala de Deus. A música, mesmo não sendo gospel, ela é uma oração. E é uma música que fala sobre planos. Por isso que eu citei Provérbios aqui. E eu lembrei que uma vez Deus falou exatamente comigo. Eu estava no meu devocional e Deus falou sobre isso. E a música fala assim, que na música o autor fala assim, olha, eu planejei, mas Deus, Ele fez muito melhor. E aí, quando começou essa parte, assim, nessa parte eu já comecei a colocar a música em descrédito, né? Eu falei, não, Deus, o que eu planejei para esse ano, Senhor,
Até agora não foi uma surpresa de ser muito melhor. Mas aí, no decorrer da música, ele começa a falar sobre coisas que não deram certo. Aí eu comecei a identificar. Eu falei, agora faz sentido. Mas que ainda assim, mesmo não dando certo, o final levou para onde ele estava ali naquele momento agora. E aquilo ali me pegou de cheio, porque no final do ano passado eu estava com o coração muito cheio de expectativas. Embora eu ainda estava passando por um momento difícil, eu lembro que o último discipulado que a gente fez de meninas, eu até compartilhei sobre o que eu estava passando, mas meu coração estava cheio de expectativa, de que aquilo ali seria só uma fase, tudo ia melhorar, tudo ia passar. Não, nós vamos... Gente, mesmo a gente sendo pastor, mesmo a gente sendo cristão de muito tempo, a gente às vezes tem uma expectativa no nosso coração de que de repente vai tudo mudar, que tudo vai começar a se dar bem na nossa vida. E aí, de repente, em dezembro, eu tive um problema muito sério. Assim, realmente, minha vida virou de cabeça para baixo. E eu estava ainda tentando, não, mas tá, vai dar tudo certo. E quando foi fevereiro, minha avó faleceu. Né? Então, assim, muitas pessoas, até que me acompanham no Instagram, sabem o quanto eu sentia a perda da minha avó. E principalmente pelo momento que ela partiu. Porque foi o momento que eu mais precisava. Era o momento que eu estava me apoiando ali, eu olhava para ela e falava, não, mas eu tenho a minha avó. Eu faço terapia toda semana. Isso é bom. É bom, né, fazer terapia, senão a gente surta. E eu lembro que uma das coisas que eu indagava, que eu falava com ela, ela falava assim, não, mas eu tenho a minha avó era o meu porto seguro. Todas as vezes que eu ia dar um exemplo de algo sólido na minha vida, eu falava, mas eu tenho a minha avó, eu tive a minha avó. E a gente estava planejando, minha avó ela ama a festa, eu herdei isso dela e do meu avô. Eles sempre amaram festa de aniversário. E minha avó gostava de festa porque eu acho que são 35 netos. Eu não sei. Minha avó teve 11 filhos, são netos, mas ela foi tataravó. Minha avó conseguiu ver a 4ª geração dela. E ela amava reunir. Então, em janeiro, a gente estava planejando o aniversário dela. Em janeiro, eu lembro que quando eu estava lá, eu passei férias lá e eu fui passar Natal e Réveillon com ela. Gente, uma coisa que eu não me arrependo. Eu sempre, toda oportunidade, eu estava com ela. E aí eu lembro dela falando, ela contando como que ela queria o aniversário dela. E ela falando, eu vou pedir a Ana Clara, que é uma prima minha, para fazer o convite. E ela chegou a pedir, nós mandamos áudio, ela estava mandando áudio. E era o casamento do meu irmão, ia ser nesse trimestre também. Ela ia entrar ali, ia ser a porta-aliança do casamento do meu irmão. E ela estava toda feliz, porque ela amava que os netos dela casassem, né? Inclusive, é uma das coisas que eu falei, Deus, você não esperou. Aí todo mundo olhou para mim, mas você demorou, né? Não tinha como ela esperar mais. Eu estava comentando quase 100 anos e eu não casei. E ela amava. E ela estava planejando. E, de repente, eu lembro até hoje, gente, quando eu recebi a notícia. Eu sou uma pessoa, na maioria das vezes, calma por fora. Mas por fora eu consigo manter a calma. No momento da notícia da minha avó, eu não consegui. Foi a primeira vez na minha vida que eu literalmente desesperei. Quando minha mãe falou, eu lembro que eu falava no telefone, não é mentira. E eu lembro da sensação de que eu queria chegar lá no velório, a Vitória foi comigo. E eu lembro que eu saí, eu deixei todo mundo para trás, porque eu queria chegar ali e queria ver que aquilo era mentira. E aí eu lembro que quando eu vi que não era mentira, eu até passei mal na hora. Meu tio teve que vir me ajudar, porque... E realmente, quem me acompanha, eu não sou assim. Geralmente eu sou mais tranquila. Mas aquilo ali, para mim, foi um baque muito grande, porque nós tínhamos todo um planejamento. E eu sei que, assim como ela, nós cremos que tudo está nas mãos de Deus, né? É o plano dele. Eu lembro que minha mãe, quando ela me falou, ela falou, mas ela descansou. E eu falava assim, descansou de quê? De que ela descansou? Tá? Que o meu plano ali tinha sido frustrado. Meu plano é que ela entrasse no meu casamento. Era o meu sonho que ela entrasse no meu casamento. O meu plano era que ela visse meu filho. Minha avó amava criança. E eu lembro que lá, quando a gente foi em janeiro, ela pegou a filha da minha prima e teve um momento que as duas ficaram se olhando assim, caladinha, quietinha. E eu lembro que minha prima virou para mim e falou assim, o pastor dela falou assim, o Espírito fala. Né? Já viu que 12 crianças eles têm uma conexão, aí ele fala que o Espírito fala.
E eu vi aquela cena, eu até filmei aquela cena, e eu me emocionei com aquela cena, que eu falei assim, um dia eu quero ver a minha avó com o meu filho. Meu sonho é ser mãe. Então era meu sonho ver aquela cena. E de repente eu vejo todos os meus planos frustrados. Minha avó, ela ficava falando o tempo inteiro, e minha mãe costura. Minha mãe mesmo, né? Minha mãe mineira, ela costura. E minha avó falava o tempo inteiro com ela, olha, tem que fazer o vestido, porque o casamento do Davi, meu irmão casou agora, vai chegar e eu quero estar bonita. Ela era muito vaidosa. E de repente eu vejo todos esses planos frustrados. E aí foi um baque. Porque tudo que eu estava planejando até ali, e assim, não é que eu questionei a Deus, mas eu confesso que eu fiquei abalada. Eu falei, poxa Deus, era a última coisa que eu queria que acontecesse. Era a última coisa que eu estava esperando. E eu sei, e é igual eu falei, eu até falei isso, eu citei a terapia, porque um dia eu falei isso na terapia, eu falei assim, eu sei que racionalmente, minha avó já tinha 93 anos. Minha avó já tinha vivido muito. Ela já tinha criado filhos, já tinha criado neto, já tinha visto tataraneto. Ela cria em Deus, ela tinha fé em Deus, ela era agarrada com Deus, ela é minha heroína da fé. Mas, irracionalmente, no meu sentimento, eu não consigo entender. Porque agora, quando meu avô faleceu, em 2011, eu senti muito, porque eu sempre fui muito apegada aos meus avós. É engraçado que às vezes eu conto isso, as pessoas às vezes não têm proximidade com os avós e não entendem. Mas eu sempre fui muito ligada aos meus avós. E meu avô faleceu, ok, eu entendi, eu compreendi. Por mais difícil que fosse, por mais que eu amasse ele. Mas ela me pegou num momento que eu tinha outro, que foi totalmente contrário ao meu planejamento. Foi totalmente contrário ao que eu estava vivendo ali. E aí Deus começou a falar muito sobre isso, sobre quando nós fazemos planos e eles são frustrados. E às vezes a gente acha que aí, e por um momento, e não vou ser hipócrita, que em muitos momentos eu orava e falava, Deus, não é possível, o Senhor não está olhando para mim. Eu acho que o Senhor me abandonou. E em todo momento Deus me mostrava, não, eu não abandonei. Mas os meus planos são maiores que os seus. Sabe, quando eu medito aqui nesse versículo, nesse Provérbios 16, lá fala, olha, o nosso coração, ele planeja, faz parte do nosso coração, faz parte da nossa natureza sonhar e planejar. Aliás, nós não devemos ser como pessoas que não planejam. Porque aí eu comecei a falar assim, então tá, Deus, então agora também eu não vou planejar mais nada. Agora eu vou deixar a vida me levar. E Deus começou a falar no meu coração, não é assim que as coisas funcionam. Porque a pessoa que ela não planeja, a pessoa que não tem sonhos, ela é levada pela maré, ela é levada pelo vento. E por alguns dias eu estava vivendo assim. Eu estava vivendo, olha Deus, agora vai. Já que tem que ser do seu jeito, faz do jeito que você quiser. Igual criança, né? Esse dia eu estava até vendo um vídeo falando isso. Às vezes a gente acha que só criança faz birra, adulto também faz birra, de outras formas. E quando Deus começou a falar no meu coração, olha, sou eu que sei os planos que eu tenho para você. E é muito fácil a gente ter fé quando está tudo indo bem. É muito fácil a gente ter fé quando tudo que a gente coloca em oração, quando tudo que a gente planeja vai dar certo. É muito fácil, mas a nossa fé ela tem que ser testada quando tudo começa a dizer não. Quando tudo que você colocou diante de Deus começa a não acontecer naquele momento. É nesse momento que a nossa fé ela é provada. É nesse momento que nós temos a oportunidade de falar assim, realmente eu creio que o meu Redentor vive. Porque quando a gente olha a história de Jó, ele disse essa frase no momento em que ele viu que estava tudo dando errado. Se quem não leu a história de Jó, eu acredito que a maioria que conhece, é uma história muito maravilhosa. E a primeira coisa que, quando o diabo pede lá para tocar a vida de Jó, e uma coisa que é muito importante, e é uma coisa que eu refleti muito esses dias, é que tudo acontece porque Deus permite. Nem tudo é a vontade dele, mas tudo é porque ele permite. Se você entregou a sua vida para Jesus, é Ele que tem o controle da sua vida.
É Ele que sabe, é Ele que detém o controle da sua vida, daquilo que acontece. O diabo, aliás, eu estava até falando isso com uma amiga minha esses dias, ela tem muito medo de macumba, de inveja. Eu virei para ela e falei, deixa eu te falar uma coisa, você entregou sua vida para Jesus? Ela falou, entreguei. Eu falei, o diabo não pode tocar naquele que é de Cristo. Ele só pode tocar se Deus permitir. E se Deus permitir, pode ter certeza que existe algo ali. E quando Deus permite o diabo a tocar na vida de Jó, a primeira coisa que ele fala, olha, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para a terra, para o pó da terra. Ou seja, eu não vim trazendo nada, então eu vou embora levando nada também. E eu acho isso já maravilhoso, quando a pessoa consegue reconhecer isso. Olha, eu não trouxe nada. Então, tudo que eu tenho é lucro. Quando a gente tem um coração igual de Jó, a gente entende que tudo que a gente tem é lucro. Mas também, quando ele diz, mas eu sei, olha, está tudo dando ruim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele começa a olhar os olhos dele, ele começa a tirar os olhos dele do problema. E vamos falar a verdade, Jó foi atacado nas 5 áreas. Eu citei aqui uma área da minha vida que foi muito difícil esse ano. Mas Jó, ele foi atacado em 5 áreas da vida dele. Ele foi atacado ali, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu todos os seus bens. E quem já passou uma crise financeira que sabe o quanto é difícil. É muito difícil você, do dia para o nada, perder todas as coisas que você tem. Jó foi atacado, todos os filhos dele morreram. Toda a família dele começou a entrar em crise. A gente vê que o casamento dele começou a entrar em crise ali, que a mulher dele o tempo inteiro fica atormentando a vida dele. Embora eu acho que ela é uma guerreira de estar ali, né? Mas ainda assim. E aí depois ainda os amigos de Jó se voltam contra ele. Os amigos de Jó começam a acusar ele. E no entanto ele está ali, com o coração diante de Deus. E o que eu gosto da história de Jó também, que ele é assim como eu e você. Chega um momento que Jó não aguenta. Eu acho que ele faz 35 perguntas para Deus durante o livro. Ele questiona Deus não sei quantas vezes. E aí Deus começa a mostrar para Jó, lá no final do livro, sobre a grandeza dele. E ele começa a dizer assim para Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu fiz isso? Quando eu fiz aquilo? E aí, Jó, são perguntas retóricas, né, que não precisam de resposta. Jó, ele se recolheu à sua insignificância e entendeu, Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele pode todas as coisas. E embora Jó não sabia que Deus o guardava, quando o diabo vai pedir para tocar na vida de Jó, ele fala assim, olha, eu não tenho como tocar em Jó, porque em volta de Jó existe uma cerca viva. Jó não sabia disso. Eu e você, nós temos consciência de que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, existe ali, até por causa da história de Jó, existe uma cerca viva em volta de nós. Mas Jó, ele não tinha essa consciência. No entanto, ele conseguia olhar para Deus. Ele conseguia dizer, olha, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor, ele vive. E existe um momento quando Jó começa esse diálogo com Deus, e Deus começa a falar com Jó. E aí ele diz assim, olha, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó, ele viu a Deus, quando Jó teve uma experiência com Deus, não foi o momento mais fácil da vida dele, ele ainda estava de uma forma... eu achava, quando eu lembrava desse texto, eu achava que ele tinha falado isso quando Deus tinha restaurado a sorte dele. Mas depois um dia eu li, que eu estava enganada, ele falou isso antes de Deus restaurar. Antes mesmo de Deus restaurar a sorte dele, antes mesmo de Deus dar de novo uma vida melhor do que a que ele tinha, ele já tinha falado, olha, agora os meus olhos te veem. E é esse o coração que Deus espera de nós, quando nós estamos entregando a nossa vida e os nossos planos para Ele. Que ainda que comece a dar tudo errado, que ainda que a nossa vida comece tudo ao contrário, a gente possa olhar e falar assim, mas os meus olhos te veem. Eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que embora o meu coração ache que o Senhor me abandonou, pela minha fé, por conhecer o seu caráter, porque saber quem o Senhor é na minha vida, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que os seus planos são maiores e melhores do que os meus.
E Jó tem uma frase que ele diz, olha, eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos do Senhor, eles podem ser frustrados. E como eu disse, é algo que Deus tem falado muito comigo, Deus tem trabalhado muito ao meu coração. E quando eu fui para BH agora, para o casamento do meu irmão mais novo, é o irmão que eu sempre fui mais apegada. E a gente estava lá, todo mundo feliz no casamento, planejando. Minha família do interior estava vindo para o casamento, minha tia vindo do casamento. E, de repente, eu cheguei lá na quarta-feira. Isso. Aí, na quinta, o meu irmão casou no civil, a gente foi no civil. Quem viu o vídeo, foi até o vídeo que eu não peguei o buquê. Estava só eu e eu não peguei o buquê. Essa é a minha vida. E no domingo, na sexta-feira... Na quinta-feira, minha avó, por parte de pai, foi para o hospital, mas meu irmão falou assim comigo, não, minha avó melhorou, ela está melhor e tal. Beleza, a gente dormiu. Meu outro irmão que mora no interior chegou. E aí, na sexta-feira, minha mãe me acordou. Falei com minha mãe assim, você para de me acordar. Porque toda vez que você me acorda é uma notícia ruim. Aí ela me acordou e falou assim, olha seu celular. Eu falei, ih. Aí eu olhei. Quando eu olhei, já tinha uma mensagem falando assim, minha avó não resistiu. Ela está com o Senhor. Aí, na hora, eu já falei assim... Eu consegui ser mais calma. Na hora, eu já falei assim... Coitado do Davi. Davi é meu irmão. Coitado do Davi. Porque imagina você casar um dia depois que sua avó falece. E eu já tenho um tempo que eu moro aqui. Mas eu morei com essa avó também. E meu irmão morava até hoje. Ele e meu pai moravam com ela. Pensei. Aí, de repente... E outra coisa. Meu pai e meu irmão são muito grudados. Eles nem... Está filmando, né? Nem vou falar, então. Eles são muito ligados, né? Muito apegados. Meu irmão sempre morou com meu pai. Eu ia falar que eles dormiam juntos. Meu irmão vai me matar. Meu irmão tem 23 anos, gente. É um homão. É que baixinho é só eu. Ele é um homão e ele dormia com meu pai. Não me mate. E eles eram muito apegados. Aí, de repente, quando eu pensei no meu irmão, eu já falei assim, na hora, assim, e agora meu pai vai ficar sozinho? Porque meu irmão estava saindo de casa porque ia casar. E minha avó tinha falecido. E aí, novamente, só que Deus vai nos tratando, né? Nesse dia eu não desesperei. E eu comecei só a orar, só colocar diante de Deus. E na hora meu outro irmão estava lá, ele já olhou para mim e falou assim, porque lá em casa todo mundo está acostumado, é eu que resolvo tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim, e agora? O que nós vamos fazer? Eu falei, eu sei tanto quanto você. Porque os meus planos eram outros. Os meus planos era a gente chegar aqui, hoje reunir a família toda, a família que veio do interior, era eu ir lá na casa das minhas primas, era eu terminar de olhar os ajustes do casamento, era eu acordar amanhã, ir para o dia da noiva com ela, casar meu irmão e tudo ótimo. Esses eram os meus planos. Eu ia voltar para o Rio no domingo, depois da festa da minha prima, e tudo ótimo. Mas aí agora eu deparei com outras coisas. Eu não tinha planejado ter que ficar lá. Eu não tinha planejado de ter que dar um suporte para o meu pai. E é engraçado que assim, meu pai ele é uma pessoa que... Meu pai mineiro, ele é uma pessoa mais fechada nos sentimentos. Eu herdei isso até um pouquinho dele. Ele é bem fechado. E eu nunca tinha visto meu pai tão sentimental. Meu pai tão assim, abalado. E é desentender, a sua mãe está morrendo. Sua mãe morreu. E ele que estava no hospital com ela. Então eu fiquei pensando na hora, meu pai tinha planejado que amanhã eu vou casar o meu filho. Depois eu volto, vida que segue. De repente ele está no hospital, ele percebe que a mãe dele faleceu. E ainda ele vai casar um filho. E aí eu tive que remanejar todos os meus planos. E eu estou contando essa história, não é para vocês acharem assim, nossa, que história, outra história triste. Não é outra história triste. É porque na hora minha prima mandou para mim e falou assim, olha, você achou que você veio aqui para uma coisa, mas você veio para outra. Porque nesse período, o seu pai, tudo que ele precisa é de você. Esse primeiro passagem do luto, ele precisava de que você estivesse aqui. E talvez se não fosse o casamento do meu irmão, eu não estaria ali naquela hora. Talvez se eu não tivesse planejado ir para o casamento do meu irmão, e se eu não tivesse planejado... E, aliás, o casamento do meu irmão tinha sido adiado, né? Então, não teria sido daquela forma. E quando ela falou aquilo, meu coração... Na hora eu já falei, Deus, realmente. Porque meu pai ele ficou muito abalado. Meu pai ele precisava de alguém para estar ali com ele.
E o meu irmão, meu outro irmão, quando deu no dia dele, ele teve que ir embora, ele teve que ir trabalhar. E eu fiquei ali aqueles dias com meu pai, e o casamento do meu irmão foi um casamento muito emocionante, porque a gente tinha planejado, como eu disse, minha avó entrar nas alianças. E acabou que deu uma coisa errada lá no dia da semana. O que ia acontecer não aconteceu, e do nada minha tia, que é uma tia que criou quase todos nós, entrou no casamento. E foi emocionante, foi maravilhoso. E eu lembro que uma das coisas que eu falei quando eu vi ela entrando, eu falei justamente isso. Falei, Deus, às vezes a gente planeja uma coisa, mas o Senhor faz outra. E que às vezes a gente olha e não acha que é melhor, mas realmente é muito melhor do que aquilo que a gente tinha planejado. Sabe, a gente tinha planejado que minhas primas iam entrar de uma forma, e de repente, quando minha tia entrou, e eu lembro que quando a gente foi falar com minha tia, que ela pedia ela para entrar, ela começou a chorar. E ela falou, ai, minha mãe que era para estar aqui, minha mãe que estava falando disso e tal, e ela se emocionou, e aquilo ali, sabe, deu uma sensação para a família, tipo assim, e ela entrou honrada, porque ela falou, olha, minha mãe queria estar aqui, então agora eu vou representar ela. E aquilo deu uma sensação de honra para ela, dupla, né? Tanto pelo meu irmão ter escolhido ela, por ela ser uma pessoa muito especial para a nossa família, quanto ela estar ali representando alguém que era tão amado na família. E aí a gente começou a ver como que Deus ele está, às vezes, nos pequenos detalhes. E às vezes, como eu disse, eu estava ouvindo a música, e na música ela fala assim, que quando às vezes uma porta se fecha, mas Deus abre 6. Às vezes a gente fica preso na porta que Deus está fechando, na decepção, na frustração, no não. Mas Deus tem outras portas escancaradas diante de nós para que a gente passe. E que talvez se a gente não tivesse fechado aquela porta, nós não iríamos passar. Quantas vezes o não de Deus, ele foi muito melhor para a minha vida do que o sim. Você já parou para pensar em todas as orações que você fez na sua vida? Eu dou graças a Deus porque Deus não atendeu a maioria delas. Porque era um lugar, e eu ia ser levada para lugares que depois eu ia me arrepender. E um dia eu ouvi isso e eu nunca mais esqueci. Que você deveria agradecer a Deus muito mais pelos nãos do que pelos sims. Porque os não são livramentos. Os não são correção de rota. Os não é te levando para onde você realmente deve estar. E uma história maravilhosa que eu gosto da Bíblia, para a gente finalizar, é a história de José. José, ele teve um sonho, de repente ele contou para os irmãos. E com certeza no coração de José, após aquele sonho, embora ele seja muito novo, o planejamento dele era o quê? Eu vou ser bem-sucedido. E de repente ele é vendido pelos irmãos, é tido como escravo, é preso injustamente. Mas é o que eu acho mais maravilhoso diante de tudo isso, é que lá em Gênesis 50, 20, fala sobre quando os irmãos chegam diante de José. E ali naquele momento, como a maioria de nós, qual que é a expectativa? Que naquele momento ele se vingasse, né? Que ele pelo menos ia soltar uma indiretinha para os irmãos. E ele diz algo maravilhoso, ele diz assim, Gênesis 50, 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José olhou para os irmãos dele e falou com eles assim, não precisa de ficar abatido, não precisa de ficar com medo, eu não vou fazer nada contra vocês, porque aquilo que vocês acharam que era ruim, Deus transformou em bem. Aquilo que vocês fizeram que acharam que era ruim, hoje eu posso ser um governador e eu estou salvando a vida de muitos, inclusive a da minha família. Talvez se José não tivesse passado por isso, José teria morrido ali na fome, os seus irmãos teriam perecido, o seu pai tinha perecido, muitas pessoas. Aliás, quando a gente vai ver na história lá do Egito, existe ainda o memorial em nome de José, um outro nome lá que eu não tenho a memória agora, mas ainda assim eles lembram do feito de José. Mas para José chegar a ser quem ele era, ele passou uma história muito triste. Ele foi indignado, ele foi injustiçado, ele foi invejado, ele foi lançado em lugares onde que não era para ele estar. E quando a gente olha essa história, a gente logo pensa, aos nossos olhos humanos, né? Deus nos abandonou. Deus não está comigo, mas José, depois de um tempo lá, ele consegue olhar para aquilo e falar assim, olha, não fica com medo não, porque tudo aquilo que vocês planejaram, Deus transformou em bem. E lá em Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive quando os nossos planos são frustrados.
todas as coisas, inclusive quando o mal nos acomete, todas as coisas, inclusive quando nós erramos, todas as coisas, inclusive quando as pessoas querem fazer mal para nós, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque Deus está conosco, e se Ele está conosco, ninguém pode ser contra nós, ainda que o diabo tente, ainda que os nossos inimigos tentem, ainda que as circunstâncias da nossa vida sejam contrárias, Deus, Ele está com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, e os seus planos são maiores e melhores do que os nossos. E é como a Bíblia diz, é no fogo que é provada a nossa fé. É no fogo que é provado quem realmente nós cremos. Então, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de ter os nossos planos frustrados, eu sei o quanto isso é difícil, mas que nós tenhamos os nossos olhos fixos em Deus e podemos dizer: Senhor, obrigado pela mudança de rota. Obrigada por essa porta fechada, porque eu só estou aqui porque muitas portas foram fechadas. Eu só estou aqui porque muitas coisas deram erradas em minha vida. E eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que quando os meus olhos contemplarem ao Senhor, as boas coisas que o Senhor tem feito em minha vida, o meu coração vai se encher de alegria. Mas eu quero te encorajar a fazer algo que Deus tem falado muito comigo, que é de se alegrar antes mesmo de acontecer. É o que a Bíblia fala, a fé ela é a convicção das coisas que não se veem. É a esperança, né, das coisas, daquilo que a gente ainda não sabe como vai ser. Então eu quero te encorajar nessa manhã a sair daqui com esse coração cheio de gratidão. De ver aquilo que o Senhor tem para você, ainda que não seja como você planejou. Que você planeje sim, mas que o seu coração tenha a humildade de dizer: Senhor, esse plano está submetido à sua vontade. Fique de pé, quero orar por você para encerrar. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos.